Fluminense encara hoje aqui em Salvador, na Fonte Nova, o Bahia pelas quartas de final, o jogo de ida da Copa do Brasil de 2025. Tudo o que você precisa saber sobre esse confronto, que começa, são só os primeiros 90 minutos, é a primeira parte de Fluminense e Bahia nas quartas de final da Copa do Brasil, logo depois da vinheta de pré-jogo. Vamos embora, eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor, estou aqui diretamente de Salvador e hoje, nesta quinta-feira, o Fluminense enfrenta o Bahia, quartas de final de Copa do Brasil, tá? A gente está falando de jogo decisivo, jogo grande, jogo que um monte de times, 90 times começam a Copa do Brasil e tem 8 só, e a gente está entre esses 8. Hoje, aqui na Fonte Nova, começa essa guerra, essa batalha contra a equipe tricolor de aço daqui de Salvador. Então eu já peço que você deixe o seu like, que você se inscreva aqui no canal, tá? A gente faz aquela cobertura sempre no local do jogo. Teremos transmissão, o jogo é cedo, hein? Alô, o jogo é cedo, tá? Não estamos falando daquele jogo 9h30, não. Estamos falando de um jogo 7 da noite, tá? Então você vem, a gente sabe que é uma cobertura grande, a gente está aqui com 4 pessoas para fazer essa cobertura, eu, Vitor Lessa, Fio e Cauã Tinoco. E o que a gente vai fazer? Um super pré-jogo de 3 horas, que começa às 4 da tarde. Então, a partir de 4 da tarde, você já vai poder saindo do trabalho, ou dando aquele miguezinho no trabalho ainda, vem acompanhar aqui no Raiz Tricolor com a gente. Tá no trânsito indo para casa, vem acompanhar aqui no Raiz Tricolor com a gente. Então, aproveita 3 horas de pré-jogo, toda a transmissão da partida, mais o pós-jogo, com as entrevistas, com as opiniões, as suas participações também o tempo inteiro, como você sabe que é. Transmissão do jogo é só do Premiere, tá? Com imagens, mas a gente, claro, faz a transmissão aqui do estádio, também trazendo aquele olhar que só quem tá do estádio consegue ter. Cara, é um jogo bem importante pro Fluminense. Eu acho que as campanhas recentes do Fluminense na Copa do Brasil, e se a gente for para muito recente, a gente vai ver que a gente não tem tanta moral assim para poder falar, né? 23 e 24 foram campanhas bem decepcionantes, né? Em 23 a gente cai pro Flamengo praticamente na primeira rodada pra gente, né? Nas oitavas de final. E em 2024 a gente cai, em 2023 a gente só tinha passado o Paysandu, né, antes. E em 2024 a gente cai para a equipe do Juventude de novo, também muito cedo, né? Obviamente causado também pelo péssimo rendimento no Brasileirão. A gente teve que poupar jogador na Copa do Brasil e depois acabou sendo eliminado com 5-2, com 5-4 no agregado. 2022 foi a nossa última boa campanha e a gente deu uma sorte em 2022. A gente pegou o Lanterna da Série B, depois pegou o líder da Série B, depois o Lanterna da Série A, e ainda assim o jogo contra o Fortaleza foi bem difícil. Na semifinal contra o Corinthians, um jogo ruiu tudo e a gente foi eliminado. Uma suspensão do André e o Nonato aceitando uma proposta do Ludogorets da Bulgária. E priu. A gente perde aquele jogo numa péssima atuação lá na Neoquímica Arena. E por que eu tô relembrando isso daí? Porque mata-mata é isso. Quando você escolhe o mata-mata, e o Fluminense tem escolhido o mata-mata, né? Não que escolher o Brasileirão estivesse fazendo a gente disputar o título do Brasileirão. Acho que não, o Fluminense não teria consistência para isso. Mas quando o Renato Gaúcho, que é um especialista nesse tipo de coisa, escolhe o mata-mata, ele sabe que a concentração tem que ser num nível muito máximo, assim. Porque um jogo muda tudo. Vou dar um exemplo. Quando você tem pontos corridos, a primeira fase da Libertadores, por exemplo, é pontos corridos, né? É um grupo de 4 times que tem 6 rodadas. Permite ao Flamengo, por exemplo, perder para o Central Córdoba dentro de casa. E ainda assim passar. No mata-mata isso não é permitido. Perdeu para o Atlético Mineiro dentro de casa, já ficou na merda, no jogo de volta só conseguiu levar para os pênaltis, foi eliminado. Por que eu estou dando exemplo do rival? Porque eles já foram eliminados no mata-mata, a gente ainda não foi. É bem verdade que até agora o Fluminense teve um mata-mata de muita dificuldade, que era enfrentar o Internacional nas oitavas da Copa do Brasil, né? Evidentemente, Aparecidense, Águia de Marabá, América de Cali, o próprio América de Cali também, não entram nessa conta de dificuldade tremenda de mata-mata. Mas acho que isso dá uma demonstração de como a atenção é muito importante, né? E o jogo daqui em Salvador vai exigir muito isso, porque o Bahia tem um time muito forte. O Bahia tem um meia hoje de seleção brasileira, que é o Jean Lucas. O Bahia tem Everton Ribeiro, que se você fizer um recorte dos últimos 10 anos no Brasil, eu diria que você não acha ninguém que jogou mais bola do que ele, mas vai lá. Para ser aqui, não ter discussão nenhuma, é top 3 jogadores dos últimos 12, 13 anos, né? Que a gente bota 2013, 2014 aí também que ele voou. Você tem
um atacante que acabou de voltar da Europa. Você tem o Eric Pulga, que era a grande sensação da temporada até se lesionar, voltando nesse jogo. Você tem hoje, pra mim, vamos na mesma lógica, né? Top 3 laterais esquerdos do Brasil, que é o Luciano Juba. É um bom time. Acabou de contratar o João Paulo, que é um bom goleiro, deve estrear contra a gente, enfim, tem essa possibilidade. A gente está falando de um bom time do Bahia. É óbvio que nessa hora a camisa também pesa um pouco. O Bahia, por exemplo, nunca passou das quartas de final da Copa do Brasil. A gente, como eu acabei de falar, 3 anos atrás estava jogando semifinal. Há 10 anos atrás jogamos semifinal também. As nossas campanhas não têm sido muito boas, né? Não estavam sendo muito boas antes. Mas se você voltar mais um pouco, o Fluminense é campeão da Copa do Brasil, chegou a fazer finais em sequência. Então, é óbvio que isso pesa um pouco também. Inclusive, quando foi campeão, eliminou o Bahia nas oitavas de final, dentro da Fonte Nova, pelo gol fora de casa. Empatou 1-1 em casa, empatou 2-2 aqui em Salvador. E a atenção vai ser crucial, porque os times de Rogério Ceni habitualmente atacam muito. Os times do Renato Gaúcho habitualmente são mais expostos. Mas no mata-mata tem um contexto diferente. Tem um contexto de saber que são 180 minutos. O Renato não tem a menor vergonha de retrancar o time. Ele vai retrancar o time hoje? Ele vai partir para cima para tentar resolver hoje? Acho que a resposta é mais a opção número 1. Né? Não é que ele vai retrancar, mas o Renato sabe que são 180 minutos. Vai tentar jogar o jogo de uma maneira que saia daqui entrando lá, pelo menos, não sendo eliminado no Maracanã. Eu acho que se chegasse o contratinho para o Renato agora para assinar o empate, acho que o Renato ficaria tentado. Não assinaria, mas ficaria tentado a assinar um empate no jogo de ida. Acho que a gente não pode entrar para empatar. Mas é bem verdade também que a gente não pode omitir que o empate aqui seria um resultado bem honesto para decidir tudo no Maracanã só lá no dia 10 de setembro. Lembrando que no dia 10 de setembro, o time dos caras não vai ter alguns jogadores que serão convocados. A gente só não vai ter o Soteldo até agora. Pode ser que não tenha o Serna também. Então, enfim, vamos ficar de olho nisso. Falando em jogadores, uma penca de jogadores. Pela primeira vez, o Renato Gaúcho olhou no elenco do Fluminense e falou: posso escolher quem eu quiser. Trouxe 33 jogadores para cá, 32 podem jogar a Copa do Brasil e o Igor Rabelo não pode. A gente vai falar mais disso no Bola e Campo. Mas assim, a lista é extensa, ele pode montar o time que ele quiser com um elenco que ele participou de boa parte da montagem. Agora, o Renato Gaúcho vai ser provado. Vamos para a parte do Bola e Campo. Bem, vamos lá. Vamos para a parte aqui do Bola e Campo. Hoje eu estou sem a minha câmera. Tive um pequeno probleminha na hora da gravação. Então, nos horários aqui também de Salvador. Então, estou gravando sem a câmera, mas vamos lá. Mapa tático, prováveis escalações estão aí na tela. A escalação do Fluminense vai ser essa daí, Gabriel? Eu não sei, cara. A verdade é que eu não sei, mas é a escalação mais provável. A provável escalação do Renato Gaúcho, colocando o time que ele mais gostou de ver até agora. Escalação com Fábio no gol, com Samuel Xavier na lateral direita, Thiago Silva e Freitas na zaga, René na lateral esquerda, Martinelli, Hércules e Nonato pelo meio, com Canóbio pela direita e Kevin Serna pela esquerda. Eles invertem, né, algumas vezes, com o Everaldo de centroavante. Você pode olhar para esse time e falar: beleza, Gabriel, mas o Thiago Silva tá de volta? Tá de volta. Eu falei, todo mundo tá disponível para jogar hoje com o Renato Gaúcho. Todos vão jogar? Aí é uma outra história. Inclusive, a gente vai ter que ficar muito curioso ali para ver sobre a montagem do banco, né? Porque alguns jogadores vão ficar de fora desse banco aí e isso vai com certeza chamar a atenção de muita gente. Agora, probabilidades de mudança, tá? Não sei esse time aí. Vamos para especulações aqui. Lúcio Acosta e Paulo Henrique Ganso no lugar do Nonato. Acho que esses dois seriam possibilidades aqui do Renato colocar o time um pouquinho mais para frente. Da outra vez que jogou com o Bahia, o Renato sacou um dos atacantes, ele estava com um terceiro time, sacou um dos atacantes e colocou 3 volantes. Então ele poderia, por exemplo, colocar Hércules, Martinelli e Nonato, ou até colocar o Bernal, acho que o Otávio ainda não está com um ritmo suficiente, e colocar, por exemplo, o Lúcio Acosta um pouco mais à frente. E aí ele sacaria quem do time? Serna ou Canóbio? É difícil, né, definir. Talvez... É difícil definir. Vamos assim, talvez o Serna... Nossa, é muito difícil. É muito difícil definir quem sairia hoje do time, se Serna ou Canóbio. Mas enfim, pode ser Serna ou Canóbio aqui. Deixa eu deixar aqui o jogador como dúvida. E eu acho que ele poderia entrar dessa maneira também, tá? Não duvidaria dele entrar dessa maneira aqui, não.
colocando o time um pouquinho mais defensivo pelo meio de campo. Vale lembrar, né? O time do Bahia traz alguns desfalques consigo, são desfalques bem relevantes, né? Principalmente no meio de campo. O nome de Caio Alexandre, que foi titular no jogo passado, por exemplo, é um jogador que é crucial para o Bahia para armação de jogadas. Se lesionou no jogo contra o Ceará pela Copa do Nordeste e acabou ficando de fora e vai perder alguns jogos. Outro que é desfalque também para a equipe do Bahia é o ponta Ademir, que foi titular também naquele jogo, no 3-3 que a gente jogou por aqui. Ele deve ser substituído, só que no caso dele eles têm uma sorte, né? Porque o Eric Pulga volta justamente agora. Então, o ponta Eric Pulga, que fez um grandíssimo início de temporada pela equipe do Bahia, se lesionou há cerca de um mês, ainda não tinha voltado, agora volta e pode ser que seja titular. O Cauli é uma outra opção também. O Kaique talvez vá jogar pela ponta direita, né? Sem o Ademir, o Kaique talvez caia pelo lado de lá, o Kaique vinha jogando pela ponta esquerda, e aí o Pulga e o Cauli poderiam jogar pela ponta esquerda agora. Bem, no time do Bahia, talvez a única dúvida seria quem substituiria Caio Alexandre, mas quem já vem substituindo mesmo é o Acevedo, Nicolas Acevedo, uruguaio. A única dúvida real mesmo no time do Bahia é o goleiro. O Bahia acabou de contratar o João Paulo, ex-goleiro do Santos, né? Vem por empréstimo para a equipe baiana. Vivia um drama com goleiros, né? Um drama acima forte mesmo. O Ronaldo foi quem jogou contra a gente no 3-3 e falhou feio em um dos gols. O Marcos Felipe, ex-Fluminense, era muito criticado por aqui e acabou sendo rifado também, né? Foi vendido lá para a Turquia, saiu para a Turquia. E o Bahia foi buscar o ex-goleiro do Santos, o João Paulo. Pode ser, foi liberado, acho que nessa terça-feira, se eu não me engano, de terça para quarta, ele foi liberado para poder atuar. Vamos ver, não sei se a escolha do Rogério já vai ser tão imediata assim, mas acho que tem grandes possibilidades. Vale destacar, ex-Fluminense que estão fora do jogo, tanto Gilberto quanto Michel Araújo, tá? O Michel Araújo, meio atacante, e o Gilberto, lateral direito, estão fora, vetados pelo departamento médico, junto com eles também o Eric. Aí o Eric meio campista, né? Não o Eric Pulga. E o Fred e o Canu são jogadores que também estão fora por conta de departamento médico, tá? Então, a situação ali do Bahia... o Bahia contratou mais jogador, tá? Vale destacar isso também. Mas o Luiz Gustavo já jogou a Copa do Brasil pelo Vasco. E o Sanabria, atacante que veio lá do Al Ain, provavelmente não deve ser titular ainda, um atacante jovem. O Bahia deve manter essa estrutura. É um jogo para ganhar meio de campo, tá? É jogo para ganhar meio de campo. Foi assim que o Fluminense conseguiu disputar contra o Bahia. Ainda assim tomou 3 gols. Óbvio, o time era um pouco mais inexperiente. Tem jogo, apesar de eu fazer esse destaque todo antes, sobre a equipe do Bahia, de como eles têm qualidade, de como eles têm tido bons resultados, de como o time deles é encaixado, tem estrutura, o nosso time também tem qualidade. O Fluminense não foi semifinalista do Mundial à toa, como se nada tivesse acontecendo. O Fluminense tem um time de qualidade. Hércules e Martinelli é uma excelente volância. O Hércules era o melhor volante do Nordeste no ano passado. E aonde o Bahia está, inclusive. Então, é um tipo de cenário que eu acho que a gente precisa comentar, que o Fluminense tem plenas condições. O Everaldo precisa desencantar, tem a lei do ex aí, talvez, para render. Da última vez que o Germancano esteve aqui, o centroavante do Fluminense foi ele, e ele guardou 2 gols. Então, tem uma responsabilidade para o Everaldo, que também, desde o outro mata-mata da Copa do Brasil, já não tem feito mais gols, né? Então, obviamente, agora volta a chamar a atenção. O Germancano já, batendo na porta também para poder roubar essa posição do Everaldo. E fica a dúvida em relação à escalação. Se vai com 3 volantes e um meia, né, como o Acosta, ou até o Ganso, de certa maneira, que é essa maneira como está aí na tela, ou se, que eu acho que é o mais provável, vai com 3 atacantes, colocando Canobi e Serna no ataque, principalmente para marcar as 2 alas do Bahia, que são muito fortes, né? Principalmente o Luciano Juba, que vem sendo um dos principais destaques. Ou fecha mais o meio para congestionar e deixa os alas com um pouquinho mais de liberdade, ou abre mais os alas e na marcação expõe um pouquinho mais o meio, e aí vai dificultar mais a marcação dos volantes e dos zagueiros. Vamos ver qual vai ser a estratégia
definida pelo Renato Gaúcho para hoje. É isso, dessa vez a parte do bola e campo foi sem imagem, né? Eu não conseguia gravar ali na minha câmera, mas trago aqui para você o encerramento aqui diretamente da frente do hotel onde o Fluminense está hospedado. E vamos embora. A partir de 4 da tarde a gente está ao vivo, já diretamente da Fonte Nova. Então você deixa o seu like, se inscreva aqui no canal. Mas antes, deixa eu só te informar que a arbitragem vai ser feita pelo Rafael Klaus. Então, mais um motivo para a gente ficar muito atento, porque é um árbitro que não marca faltas. Ele gosta de deixar o jogo correr, inclusive quando alguém faz uma falta, ele não marca e deixa o jogo correr. Então é uma atenção que a gente vai ter que ter, principalmente com contra-ataques e com jogadas, tabelas muito rápidas, que de repente numa dessa alguém tenta fazer a falta, ele acaba não dando, perde uma bola, contra-ataque dos caras, é um perigo que pode acabar acontecendo. Infelizmente, Rafael Klaus, essa saiu sem querer, tá? Rafael Klaus continua sendo considerado um ótimo árbitro no Brasil, mas fazer o quê? Deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, tamo junto, até a próxima. Valeu.